casa e que é uma maneira dele chamar a atenção. Sobre o tema do mar, nós lemos os Só um bocadinho, dá-nos um bocadinho só de tempo para respirar. Ok. Já podes, Inês. Nós lemos os Lusíadas, em que era sobre o episódio do Adamastor. No episódio do Adamastor, o objetivo dos portugueses era atravessar o cabo e chegar à Índia. Mas eles depararam-se com o Adamastor, que era um gigante que, representava os perigos do mar, mais ou menos. E o Adamastor supostamente deveria estar a rebaixar os portugueses, dizendo que eles não podiam fazer aquilo e assim. Mas ao mesmo tempo ele estava a elogiá-los, ao dizer que eles conseguiam passar por um sítio onde nunca ninguém tinha passado, em que toda a gente tinha medo de passar por ali. Então, essa parte que nós apreciamos mais nos Lusíadas é a forma como o Camões utilizou a parte do monstro, que é supostamente uma coisa má, não é? Normalmente que eles passaram por um mar virgem, que nunca ninguém tinha navegado. Encontraram lá um obstáculo, o monstro. Então, o monstro, ao tentar tratar-nos mal, dizer que como é que eles se atrevem a passar ali, está a elogiá-lo, como a Inês disse. Então, isso é uma forma inteligente de remeter ao objetivo da obra, que é elogiar os portugueses, a gente usa. Obrigada. Há dúvidas? Não. Eu aproveito para dizer que O livro que eu li chama-se No Teu Deserto e é do escritor português Miguel Sousa Tavares. Eu vou-vos explicar porque é que eu escolhi ler este livro. Não é só por ele ser pequeno, porque eu achei que um livro, quando tem bom conteúdo, não tem necessariamente que ser grande. E outro motivo é porque Miguel Sousa Tavares licenciou-se em Direito na Faculdade do Porto e mas veio estudar também jornalismo para Lisboa e atualmente é um jornalista bastante conhecido mundialmente. Este livro é um romance e fala de uma personagem que não conhece uma rapariga de lado nenhum e que embarca com ela numa viagem até ao deserto do Saara, na África. O que é engraçado, um aspecto bastante engraçado no livro é que eles fazem a viagem toda, mas no início nunca se viram na vida, são dois perfeitos desconhecidos. E ao metermos no papel das pessoas, ao imaginarmos, mas como é que nós vamos fazer uma viagem para tão longe com uma pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum? Ao longo da viagem eles vão se apaixonando e quando regressam ele é um jornalista, a personagem principal do livro é um jornalista. E o jornalista tem que voltar outra vez. Voltam os dois da viagem e o jornalista tem que voltar outra vez para o deserto para continuar a sua expedição, porque ele ia em trabalho, ia fazer uma reportagem. E então, ao voltar, ele não sabe, porque ele está no deserto. Ele voltou para o deserto e ele não sabe, só que ela adoece, vai para o hospital e morre. Só quando ele volta é que lhe contam que ela morreu. Então, ele sente-se culpado de vários aspectos. Este livro faz-nos refletir bastante em apreciarmos os momentos que nós temos com as pessoas que gostamos e pensarmos que esse momento poderá ser o último que nós teremos com essa pessoa. O livro é muito interessante porque faz-nos mesmo pensar nos momentos que nós gostamos de ter com as pessoas que nós gostamos. E, ao mesmo tempo, há certos aspectos negativos no livro que eu detectei, foi o facto de, no princípio do livro, a primeira frase que diz, eu vou-vos ler, diz assim: no fim tu morres, no fim do livro tu morres, assim mesmo como se morre nos romances, sem aviso, sem razão, a benefício apenas da história que se quis contar. Assim tu morres e eu conto, e ficamos de contas saldadas. O início do livro é um bocado baralhante, porque depois começa a dizer que eles não se conhecem. Então, nesta primeira frase, que está destacada todo o resto do texto, já nos quer indicar que ela no final do livro morre. E nós não, pelo menos eu não gosto muito de saber logo o final do livro, quando já estou a ler a primeira frase do livro.
E para mim foi o maior aspecto negativo. E depois ele é intrigante porque ele está separado em capítulos, como um livro normal, não é? E esse livro, num capítulo, ele começa a contar a história durante o primeiro, mais ou menos até o terceiro capítulo. E depois, nós já sabemos tecnicamente que ela morreu, não é? Porque já nos foi dito. E a partir de alguns capítulos, começa a ser ela a responder. Do género, ele diz que sente muita falta dela e ela consegue também, no capítulo a seguir, responder. Então, torna-se um bocado confuso, como se ela viesse dos mortos, entre aspas, conversar com ele. É um bocadinho confuso nesse aspecto, mas basicamente é uma história lindíssima de amor e vale a pena ler o livro porque é mesmo muito bonita a história. No tema do mar, o livro que eu li foi Os Lusíadas. E o livro dos Lusíadas é bastante interessante, mas pelo aspecto de ter sido um autor português a conseguir pôr em verso a maior parte de toda a história de Portugal. No livro dos Lusíadas, eu li o Canto 5, que fala do episódio do Adamastor. E nesse episódio do Adamastor, o Adamastor tenta insultar os portugueses, só que se analisarmos com atenção, conseguimos observar que ele, ao chamar-lhes corajosos, por tentarem fazer algo que nunca ninguém conseguiu, não está a insultá-los, mas sim a elogiá-los. E os portugueses, eu não sei se vocês sabem, mas uma coisa que eu acho engraçada é que aquele cabo, que é o Adamastor, antes de ser chamado Cabo da Boa Esperança, exatamente, era o Cabo das Tormentas, porque dava tormentas, entre aspas, às pessoas, porque nunca ninguém conseguia, porque ali o mar era tão revolto que ninguém conseguia atravessar o cabo. Assim que atravessaram o cabo foi da Boa Esperança, porque ninguém perdeu a esperança de ultrapassar. E acho que é de louvar ter sido um povo português, num país tão pequenino, a atravessar o grande cabo, que é o Cabo da Boa Esperança. Basicamente é isso que eu tenho para dizer dos meus livros. Eu queria agradecer. Ia só pedir que me fizesse favor de reler a frase inicial.